Glória a Deus. Amados, aceitem a paz do Senhor Jesus. Por favor, aproveitando os amados que estão em pé, abram comigo as Sagradas Escrituras, no livro dos Salmos, de número 128. Salmos, de número 128. Você que está conosco pelas nossas lives, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube, acompanhe conosco também a leitura da palavra. Se você pode, abre as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a boca de Deus falando conosco. Salmos de número 128, que nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Muito agradecido, irmãos, por isso tomar assento. Nós queremos, como dizia o nosso querido irmão pastor Juvenal, que quando ele vinha estar conosco aqui, ele dizia: nós vamos prosear um pouco, né? Deus abençoe, pastor, muito obrigado pela gentileza. E quando nós lembramos dos nossos irmãos, é para que nós oremos por eles. Então, se neste momento o Senhor me fez lembrar do nosso querido pastor Juvenal, e eu estou trazendo a palavra, o nome dele aqui, então nós vamos, quando nas nossas orações, vamos nos lembrar dele, da sua família, para que o Senhor também os alcance, para que o Senhor os abençoe, pois eles fazem, ele e a sua família, fazem parte da nossa família espiritual, não é? Nós temos a nossa família, não é, de sangue, mas temos também a nossa família espiritual, e aqui está parte desta família. No domingo próximo passado, eu estava com outra parte da família, também espiritual. Não estive aqui durante o dia todo, nem deu para vir no culto à noite, porque nós estávamos ali atendendo a uns irmãos da Igreja Assembleia de Deus, que nos contrataram para levá-los até Jaguariúna, e ali foi feito alguns cultos, e nós tivemos a oportunidade de compartilhar e de cooperar com eles ali, naquela obra, e nós tivemos, para a glória do Senhor, conversões de almas. Nós tivemos vidas sendo libertas de espíritos das trevas, tivemos pessoas sendo curadas, e tudo isso para louvor, honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a vontade do Senhor. Nós como igreja, nós como família do Senhor, que nós venhamos desenvolver, não é, o trabalho do Senhor, alcançando a outras vidas que estão lá fora e que precisam da graça, da bênção e da salvação do Senhor. Nesta semana nós tivemos algumas notícias muito tristes envolvendo famílias. A minha esposa Roseli, ela estava compartilhando conosco de uma notícia que ela acompanhou na televisão esta semana, de um rapaz que gostava de uma moça, estavam até namorando, mas ele, observando no celular dela, ele viu alguma mensagem que não o agradou.
e não o agradando, ele matou aquela jovem. Olha que tristeza. Quando ele fala para o pai dele que ele havia feito uma bobagem, ele liga para o pai dele e fala: pai, eu fiz uma bobagem, eu fiz uma grande besteira. E ele falando para o pai o que ele havia feito, o pai teve um infarto fulminante. É isso? O pai se suicidou. Olha isso, irmãos. Olha a atuação do maligno. Olha como Satanás ele vai trabalhando. Muito bem, o pai, quando soube que o filho havia matado aquela jovem, ele se suicida. A mãe da jovem, quando ficou sabendo que a filha havia sido morta, ela já estava doente, é isso? Ela estava fazendo um tratamento de câncer. Automaticamente, com toda essa situação, agravou-se o quadro daquela mãe. A mãe do rapaz, olha que situação, a mãe do rapaz, que veio para atender, dar suporte, dar sustentação ao filho, adquiriu também, diante de toda aquela situação, um câncer agressivo, e aquela mãe morre. Olha que tragédia, irmãos. A mãe da moça, já em estado final desta situação, pede para o médico que o médico continue dando o tratamento, porque ela queria ver o resultado que a justiça iria dar para aquele rapaz que havia matado a sua filha. E a justiça, fazendo então o julgamento, deu a condenação, a sentença de condenação. Aquele rapaz pegou alguns anos de cadeia. E quando aquela mãe vê o resultado da sentença, ela também morre. Os irmãos percebem que situação? Então, diante desse fato, eu comecei a analisar. E aí nós vamos ver que as famílias não são perfeitas. Às vezes nós achamos que a nossa família está muito ruim. Mas observando a família, que é uma instituição, que ela foi projetada por Deus, ela foi trazida pelo próprio Deus, quando Ele cria o homem e coloca o homem lá no Éden. E a palavra fala que Deus, vendo que o homem, não era bom que o homem estivesse só, a palavra vai dizer que Deus então traz para o homem uma companheira. Deus olhou e falou: não é bom que o homem fique sozinho. Cada animal tem a sua companheira, então não é bom que o homem esteja só. E a palavra fala que o Senhor nosso Deus então dá um sono profundo em Adão. Nós diríamos que foi a primeira anestesia total, não é? Porque deste sono que o Senhor Deus coloca, que dá em Adão, a palavra fala que Ele vai fazer então a cirurgia, uma primeira cirurgia. E Ele, abrindo o lado do homem, Ele tira dali uma costela. E aonde estava aquela costela, a palavra fala que Deus colocou a carne no lugar, para que não ficasse um buraco faltando. E a palavra fala que daquela costela, olha isso, Deus vai e forma a mulher. E quando o Senhor nosso Deus, Ele traz aquela mulher e apresenta para Adão após despertá-lo do sono, a anestesia acabou, e quando ele volta a si, e ele olha, Deus fala: olha, preparei para você. E ele olha e vê aquela beleza de mulher, aquele espetáculo de mulher, porque não havia pecado. Então, imagine a beleza que deveria ser Adão, e assim também a beleza que devia ser Eva, sem pecado, perfeitos, ambos perfeitos. Tanto é que quando ele olha, as palavras que ele diz esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, aleluia. A minha beleza, a minha mulher,
o meu encanto, a minha ajudadora. E o Senhor diz para eles então, olha, crescei, multiplicai, enchei a terra. E tudo então ia muito bem. Mas a palavra vai dizer que o nosso adversário, ele não dorme. Ele está sempre pronto, irmãos, a trazer a desavença. Ele está sempre pronto para trazer a contenda. Ele está sempre pronto para trazer, não é, os males que é próprio dele. E então a palavra vai falar que ele vai tentar persuadir a Eva. E foi um dia, dois, e nós não sabemos o tempo que ele leva para que pudesse persuadir a Eva, para que ela fizesse algo que desobedecesse a ordem de Deus. Deus havia falado para que de todas as árvores frutíferas que existiam no jardim, eles poderiam comer de todas elas. Porém, de uma árvore que estava no centro, que estava ali no jardim, daquela árvore da ciência, do bem e do mal, que eles não comessem. Mas o adversário foi ali tentando, não é, persuadir Eva e consegue. E Eva vai e toma do fruto. E ela e seu esposo comem do fruto. Quando comem do fruto, percebem que estão nus. E então vão procurar para si folhas para que possam fazer um avental e cobrir a sua nudez. A palavra vai dizer que todos os dias, na virada do dia, à tardezinha, o Senhor Deus vinha conversar com eles. Todas as tardes. E naquela tarde, após eles terem comido do fruto, eles ouvem a voz do Senhor Deus, que os chama. Mas nesta tarde algo está diferente. Nas outras vezes, quando o Senhor Deus chama, prontamente, Senhor, eis-nos aqui. Mas naquela tarde foi diferente. A palavra vai dizer que eles então estão escondidos. E o Senhor Deus os procura. Como que se nós pudéssemos esconder de Deus, não é verdade? Mas o Senhor Deus chama-os pelos nomes. E eles estão ali escondidos. E então eles dizem, Senhor, nós estamos aqui. E o Senhor diz, mas por que estão escondidos? Senhor, nós estamos escondidos porque sentimos vergonha de Ti. Mas por que vergonha? Nas outras tardes vocês nunca se sentiram envergonhados. Por que nesta tarde estão envergonhados? Senhor, porque nós comemos do fruto. E aí então começa, irmãos, a primeira desavença. Porque, irmãos, quando nós cedemos ao ataque do adversário, logo vem os conflitos. E então aqui nós vamos notar o primeiro conflito, que até então não havia acontecido entre aquele casal. Mas quando o Senhor Deus vai falar com eles, Gênesis capítulo 3, no versículos de números 12, diz assim, então disse Adão, a mulher, olha aí a acusação, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Ele poderia dizer, Senhor, eu comi. Eu assumo que eu comi. Mas já começa a acusação, não é? E normalmente é isso que acontece no seio da família. Quando alguma coisa acontece, quando algo desagrada ao outro, logo entra uma contrariedade. O maligno começa a trabalhar no meio. Mas não ficou só nisto. Eles saem do jardim. Estão agora tendo que lavrar a terra, estão agora tendo que, com o suor do seu rosto, lavrar para ter o seu próprio mantimento. Mas a palavra fala que o adversário continua agindo. O adversário continua atuando. A palavra fala que Abel vai trazer a Deus um sacrifício. Assim como também Caim vai trazer a Deus um sacrifício. E acontece que Abel, quando ele vai trazer um sacrifício, uma oferta a Deus, ele
Ele olha do seu rebanho e ele tira a melhor. Ele vai lá e ele observa o melhor, a melhor ovelha, aquela que não tinha defeitos, aquela que ele viu que aos seus olhos era a melhor que ele poderia trazer para o Senhor. E a palavra vai dizer que também Caim trouxe daquilo que ele fazia. Ele era lavrador, então ele trouxe dos frutos que ele colhia, ele trouxe também ao Senhor. Mas a palavra vai dizer que Abel lhe traz com uma adoração tão sincera, tão profunda, tão perfeita, e Deus recebe aquela oferta. Mas a palavra vai dizer que a de Caim o Senhor Deus despreza, o Senhor Deus não recebe. Não foi a qualidade da oferta de Caim, não foi semelhante à de Abel. O que acontece? Caim, naquele momento, diz a palavra do Senhor que ele vai deixar a raiva, o ódio, a inveja tomar conta do seu coração. E o Senhor Deus vem conversar com ele, fala: Caim, se porventura você não ter o mesmo, se você não tiver o mesmo cuidado, se você não tiver o mesmo zelo que Abel teve, eu não vou aceitar a sua oferta. Eu vou aceitar a sua oferta. Não deixa esse sentimento de raiva, de ódio dominar o seu coração. Não permita, porque senão o mal estará batendo na sua porta. Não deixa esse sentimento tomar conta de você. Mas ele não dá ouvido. Assim como muitas vezes nós também não damos ouvidos às orientações dadas pelo Senhor, as orientações dadas pelo Espírito Santo, ou mesmo Deus usando a nossa companheira, ou mesmo o nosso companheiro. Quantas vezes vem uma palavra, quantas vezes vem uma orientação, mas nós no ápice do nosso entendimento, do nosso conhecimento, nós achamos que não devemos dar ouvido, e acabamos fazendo alguma coisa que vai trazer prejuízo para nós e para nossa família, em virtude daquele ato. Então a palavra vai dizer que como Caim não dá ouvido, aqui em Gênesis 4, versículos 8, diz assim: então Caim disse a seu irmão, quando ele chama então Abel, para que ele vá ao campo. Então diz assim: então Caim disse a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Vejam então que ali começa o primeiro assassinato. Olha que a atuação do maligno, a atuação das trevas não é de agora. É certo que agora parece que a atuação dele está num ato crescente muito maior. Mas veja só que a atuação de Satanás na família, naquela instituição criada por Deus, que Deus cria para que ela venha a ser uma bênção. Como nós lemos nos Salmos de número 128. Ali está um modelo da família que Deus quer que nós venhamos ser. Ali está o modelo. Mas o adversário, ele vai trabalhar na intenção de fazer com que nós não venhamos ter esta bênção, ou não venhamos ser esta maravilha que Deus reservou para que nós fôssemos, como está ali no Salmo 128. E nós vamos ver então que a atuação do maligno continua. A palavra vai falar que Davi, o homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14, diz assim: então Samuel disse a Saul: agistes loucamente, não obedecestes ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração,
e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedecestes ao Senhor teu Deus, ou não obedecestes ao que o Senhor te ordenou. Muito bem, desde o princípio, o povo querendo um rei, e Deus querendo ser o rei daquele povo, mas o povo querendo um homem como rei. Afinal de contas, as outras nações também tinham reis, e por que nós não vamos ter rei? Mas Deus, irmãos, que conhece todas as coisas, e sabendo que o homem é mau, que às vezes se torna um tirano, Deus queria poupar o seu povo disto. Porque misericórdia nós encontramos em Deus, amor nós encontramos em Deus, bondade nós encontramos em Deus, não é? Aleluia! O verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia está em Deus. Mas os homens, não, nós queremos um rei. E Deus falou, já que vocês querem, então escolham um rei. E escolheram a Saul, lindo, bonito, forte, não é? Do jeito que o ser humano gosta de ver. Era um homem forte, bonito, de aparência, mas desobediente a Deus. E na sua desobediência a Deus, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, Deus então escolhe a Davi. Deus contemplou e viu a Davi lá no campo, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. E Deus viu o cuidado, Deus viu o zelo, Deus viu o amor, e Deus falou, este homem serve para ser rei em Israel, aleluia. E então Deus chama ao profeta e diz para que ele fosse até a casa de Jessé, e ali ele ungisse a Davi como seu rei, como rei sobre o seu povo, como rei sobre Israel. E aqui a palavra vai dizer então que o Senhor Deus escolhe a Davi. Era segundo o coração de Deus. Mas o maligno ele deixa de trabalhar? Não. O maligno deixa de agir? Não. E ele vai, e numa certa ocasião, segundo a palavra do Senhor, vai dizer que ali na casa de Davi, o exército estava no campo, estava em batalha, mas ele está no palácio. E numa tarde, a palavra fala que ele vai passear pelo palácio, e olhando do palácio, as residências, as casas que estavam no entorno do palácio, ele viu uma mulher, e aquela mulher estava se banhando, e ele olha e vê como aquela mulher era linda. Então pede para que vão buscá-la, e trazem-na até o palácio, e ali ambos se deitam. Ela havia concluído a parte das regras da mulher, e no ato conjugal, no ato íntimo entre ela e Davi, ela fica grávida. E ela era casada, e o seu marido estava na guerra, mas Davi então manda chamá-lo, para que vindo ele, olha o plano, ele se deita com a sua mulher, e pronto. Ela fica grávida, vai dizer que é dele, está tudo resolvido. Mas quando Urias vem, e o rei então fala, vai para a tua casa, vai descansar, e então Urias vai dizer, não posso, meu senhor. O exército está todo lá pelejando, estão na luta, estão guerreando, eu não posso ir para casa, me deitar, dormir, descansar, não, eu não posso fazer isso. E a palavra vai dizer então que Davi, vendo que não havia condições, de que ele não havia ido para a sua casa, não havia ido se deitar com a sua esposa, ele manda cartas para o comandante do exército. E ali, ele é colocado na frente da batalha.
na intenção de que realmente na frente da batalha ele venha morrer. E assim aconteceu. E ele morreu. E então Davi toma a sua mulher, que agora é viúva, como a sua esposa. Mas o resultado fica por aí? Não. A palavra vai dizer que mais para frente, um dos filhos de Davi, olha como que o diabo trabalha. Um dos filhos de Davi se apaixona pela sua irmã. E então, se apaixonando pela sua irmã, a palavra vai dizer, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 9 a 14. E diz assim: pegou a forma e tirou os bolos, ou seja, a irmã do filho de Davi, a sua filha, estava na casa do seu irmão. E ali ela fez bolos para eles. E olha o plano. Então, ele diz assim: e ela tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Amnon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram. Então Amnon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma do que me servires. Tamar pegou dos bolos que havia preparado e os levou ao seu irmão Amnon, lá no quarto. Quando ela os trouxe para ele, para que ele comesse, Amnon se agarrou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz isso em Israel. Não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Mas ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Olha a atuação do adversário no seio daquela família, que tinha tudo para ser uma bênção. Às vezes nós achamos que a nossa família, não, o adversário age desde o passado, desde lá de cima. Mas ficou por aí? Não, não ficou. Absalão, quando ele ouve o que aconteceu ali com a sua irmã, quando ele percebe o que havia acontecido, a ira ficou presa no seu coração. A vingança ficou incrustada no seu coração. E aí a palavra vai dizer, 2 anos depois, olha só, 2 anos, parece que as coisas haviam acabado, parece que as coisas haviam acontecido. Então a palavra vai dizer que eles foram fazer uma recepção, e todos os irmãos ali estavam. E aí a palavra vai continuar dizendo, segundo Samuel 13, 30 e 32. Enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou a Davi um boato dizendo, que dizia, Absalão, naquela reunião que eles fizeram, Absalão vai e mata o seu irmão. Olha que tragédia. Quando nós abrimos a porta, quando nós baixamos a guarda, quando nós permitimos que o adversário entre, olha a devassa que ele faz. Por isso o Senhor Jesus foi muito claro quando ele declarou abertamente, ele trouxe à tona, ele trouxe a nossa consciência, o que realmente o diabo veio fazer. E Jesus disse, ele não veio senão para matar, para roubar e para destruir. Essa é a finalidade dele. E olha como ele vem destruindo. Olha que o projeto de Deus, porque Deus, quando lá no Éden, lá no princípio, ele forma a família, qual era o projeto de Deus? Cresçam, sejam felizes, sejam cheios da alegria, sejam cheios da felicidade, sejam cheios da paz.
Mas o maligno estava ali. Se ele encontrar brecha, ele faz uma devassa. Se ele encontrar brecha, ele faz uma destruição. E aí vão levar esta notícia para Davi. Como eu estava lendo, enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou a Davi um boato que dizia: Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum deles sobreviveu. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se jogou no chão. Da mesma forma, todos os servos que o auxiliavam rasgaram as vestes em sinal de humilhação, se rendendo ao Senhor. Era a forma como eles faziam. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, lhe disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão havia decidido fazer isto desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Olha, irmãos, quando nós não liberamos o perdão, o que o adversário faz? Quantas pessoas trazem consigo uma revolta, trazem consigo, né, uma ira de muito tempo, por algo que alguém lhes fez. Quantas famílias foram destruídas porque alguém fez algo contra aquela família, então aquela família, para revidar, foi lá e fez algo contra aquela outra família, e aquela outra família, para não ficar para trás, vem e faz o mal contra esta família, para não ficar atrás, vai e faz o mal contra aquela. Enquanto não entrar o perdão para quebrar essa atuação das trevas, é uma destruição só. A pergunta é: como podemos nós então, como igreja, como família, como fechar a porta? Eu iniciei falando daquele trágico evento, aquela trágica notícia daquele rapaz que por ciúmes mata a sua companheira, mata a sua namorada. E quantas pessoas morreram, irmãos? O pai dele se suicidou. A mãe dele adquiriu uma doença gravíssima e morreu. A mãe da moça, que já era doente, teve a sua doença agravada pela situação e também morreu. Não é uma trágica notícia? Mas é possível nós invalidarmos isto? É possível nós colocarmos um freio nisso? É possível nós paralisarmos a atuação do adversário? A palavra do Senhor nos alerta e nos diz que sim. E eu, então, peguei aqui alguns tópicos que podem nos ajudar a sermos vencedores contra o nosso adversário e termos a nossa família e aqueles que estão ao nosso redor abençoados. Provérbios 9:1 nos diz assim: a sabedoria já edificou sua casa, já ergueu suas 7 colunas. Algumas colunas que sustentam a nossa família pode ser a sabedoria e a inteligência. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher sábia, a mulher inteligente, o que ela faz? Ela edifica, não é? Ela constrói a sua casa. Então nós poderíamos dizer que a inteligência nos leva a darmos prioridade em algumas coisas. Prioridades. Salmo 127, versículo 1 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Em Hebreus capítulo 3, no versículo 4, nos diz assim: porque toda casa é construída por alguém,
mas quem edifica todas as coisas é Deus. Então, meus irmãos, uma das colunas que nós poderíamos dizer é que Deus seja o centro do nosso lar. Deus sendo o centro, Ele sendo a pessoa mais importante do nosso lar, irá fazer com que as bênçãos fluam sobre nós. E como é que eu posso declarar, não é, que Deus é a primazia na nossa casa? É quando nós nos reunimos. Antigamente nós dizíamos os cultos domésticos. E como é difícil nós muitas vezes nos reunirmos em família para nós orarmos. Como é difícil nós nos reunirmos em família para nós lermos a palavra do Senhor. E é fundamental que isto aconteça. É um dos princípios que vai fazer com que os nossos alicerces em família permaneçam solidificados, permaneçam fortes. Então, irmãos, é de suma importância que nós façamos isto, que nós tenhamos um tempo para nós lermos a palavra juntos, para nós orarmos juntos. E aí eu me lembro de Jó. A palavra vai dizer que Jó, o que é que ele fazia? Ele sacrificava ao Senhor pelos seus filhos. Lá em Jó, no capítulo 1, no versículo de número 5, diz assim: e sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus. No seu coração, assim fazia Jó continuamente. Aleluia. Como família, um estar intercedendo pelo outro, o pai e a esposa pelos filhos, os filhos pelos seus pais. A palavra vai dizer lá em Efésios, o apóstolo Paulo sendo dirigido pelo Espírito Santo, quando diz: filhos, honrem a vossos pais. Isto é um mandamento com promessa para que se vá bem e para que se prolongue os seus dias de vida sobre a face da terra. Olha que coisa linda! E vai dizer para os pais: pais, não suscite a ira aos seus filhos. Então a orientação dada pelo Espírito Santo e a observação que nós precisamos ter é exatamente esta: Deus sendo o centro da nossa casa. Aleluia. É esposo e esposa com os filhos, adorando, servindo, buscando ao Senhor. É filhos e pais adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, colocando Deus como centro da sua família. Segundo tópico, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Os dias de hoje, irmãos, estão tão difíceis, são dias tão trabalhosos, que hoje, tanto a esposa como o esposo vão para o campo, vão para o trabalho, para trazer o sustento para dentro da sua casa. Tamanha a opressão desse sistema mundano que nós vivemos, que o próprio maligno age nesta condição para nos tirar desta palavra, para que a nossa preocupação seja constante. Eu preciso buscar, eu preciso buscar, eu preciso buscar, eu preciso trabalhar. Então é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e às vezes até domingo. E aonde fica o tempo para o Senhor? E aonde fica o tempo para a reunião em família, para a oração? Às vezes um chega num determinado horário e o outro já está saindo porque precisa ir para o trabalho. Quase nem se tem mais um encontro para o relacionamento familiar.
Quantos filhos sentem a ausência dos seus pais? E eu digo, eu fui um que sentiu isso. Eu não conheci meu pai, não conheço meu pai, não sei nem como ele é. Então a minha mãe tinha que sair para o trabalho, sempre ela teve que sair para o trabalho. Ela foi pai e mãe, e uma excelente mãe, por sinal, uma excelente avó, por sinal. Mas eu sentia falta. Quantas vezes eu fiquei sozinho? Quantas vezes lá na reunião da escola, tinha ali a festa dos pais, eu não tinha pai. Então eu tinha que dizer, quando os meus amiguinhos chegavam, e seu pai, olha meu pai, seu pai. Meu pai morreu. Ah, seu pai morreu. Era isso que eu falava. Eu nunca tive meu pai do meu lado, então para mim ele morreu. Então vocês percebem como que, às vezes, esta ausência, os filhos sentem dentro de casa. Porque não tem o relacionamento do pai, não tem o relacionamento da mãe, não tem o convívio. E sabe o que vai acontecer? O maligno vai agir na vida deles. Nesta lacuna, nesta falta, nesta abertura que há, o maligno vai entrar, o maligno vai agir. Uma certa vez eu estava conversando com o presbítero José Carneiro, pastor conhece, alguns aqui conhecem, e ele trabalhava lá na portaria da residência dos Jafete. E quantas vezes eu chegando lá e conversando com ele, eu via a lista da programação, desde as 6 da manhã, quando eles acordavam, toda ali a programação. Então, 6 e pouco o banho, 6h30 se troca, 7 horas o café, 7h20 sai para fazer isto, 8 e pouco vai fazer aquilo, ou seja, o dia todo completo. Então eles falavam que às vezes, eles não tinham nem tempo de ver os pais, de tanta atividade que os pais colocavam neles. Me lembrei da nossa irmã Francisca, que já dorme no Senhor, que morava ali em Cipó, e congregava numa igreja que nós tínhamos lá. E ela era babá. E quantas vezes ela compartilhou conosco, com a minha esposa Roseli, dizendo que ela, como babá, tinha mais tempo com as crianças do que propriamente a mãe. Diz que a mãe falava, olha, traz a criança aqui. Ela levava a criança lá, a mãe dava uma olhadinha, ficava ali uns 5, 10 minutos, pode levar. E o tempo todo aquela criança ficava com a irmã Francisca. Então a criança tinha como parâmetro a babá. E aí então a gente vai entender por que aquela como é que fala o nome dela? Van Stock? Que matou o pai e a mãe. Como é que é? Richthofen, é isso? Eu não sei falar o nome dela, é um nome, não é alemão, eu não sei falar. Mas eu sei que o que levou ela a matar o seu pai e a sua mãe? Não tem amor, não tinha afeto. Acostumada, não é com o babá, porque eles eram muito ricos. Então, eles quando não se tem afeto, tanto faz como tanto fez. E o maligno agiu, o maligno entrou, e ela arquitetou o plano e usou aqueles meninos para que executasse o plano diabólico que ela havia traçado. Então, irmãos, a palavra vai dizer aqui que quando nós temos tempo para os nossos filhos, quando nós brincamos com eles, como quando nós conversamos com eles, quando nós oramos com eles, quando nós lemos a palavra de Deus com eles, aleluia, a palavra vai dizer que nós temos que ensiná-los, a temer ao Senhor. O que vai acontecer? O maligno vai ter nas portas fechadas, as portas são bloqueadas, mas se o pai, se a mãe não liga, não dá atenção, não tem cuidado, não demonstra carinho, não ama os seus filhos, o maligno vai entrar e vai fazer uma devassa. Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós atentamos, aleluia, para o Senhor, as portas são fechadas. Uma outra coluna que pode ser levantada, obedecermos a palavra gloriosa do Senhor.
quando nós andamos em obediência à palavra, quando nós andamos em santidade, aleluia, diante do Senhor, aleluia, a bênção de Deus é certa. Meu Deus, o tempo foi. Então, irmãos amados, são alguns passos, são algumas colunas que nós precisamos ter, que nós precisamos fazer para que a bênção de Deus venha sobre nós. E aqui em Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos amados, quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos desviamos do pecado, quando nós andamos em santidade e ensinamos os nossos filhos a andarem em obediência, a temerem ao Senhor, a andarem em santidade com o Senhor, aleluia, a bênção virá e nós fechamos as portas para a atuação do maligno, para a atuação de Satanás. Para fecharmos, feliz quem tem e sabe curtir e aproveitar e valorizar a sua família. A família é um projeto de Deus. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família. Amém? Teremos muito mais a dizer, mas o tempo foi, me perdoem pelo horário. Que Deus ricamente nos abençoe. Vamos fechar a porta para que o inimigo não entre e para que a nossa família venha a ser o projeto que Deus planejou para nós, desde o Éden até a volta do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.